Tudo bem, pessoal? Professor José Humberto aqui com vocês, de volta do Supremo TV, nosso quarto bloco de Direito Empresarial em exame de ordem. Você aí que está nos acompanhando sabe que nos dois primeiros blocos falamos do empresário. Lá do Código Civil, pegamos nesses dois primeiros blocos do artigo 966 até o artigo 980. Já no terceiro bloco, trabalhamos estabelecimento empresarial. Lá no Código Civil também, dos artigos 1142 até o 1149. Você vai passar um risco, porque agora nós vamos começar a matéria nova. É o direito societário. Veja na tela comigo, você vai colocar dessa forma, olha, societário ou sociedades ou direito societário. Pode escolher. É matéria nova, vamos falar das nossas sociedades. Tudo bem? Tudo ok? Já colocou aí, separou? Também estamos no Código Civil. É, por enquanto, a legislação que nos interessa. Ok. Antes de irmos para os artigos principais, de você fazer as anotações, eu quero que você olhe aqui nos meus olhos, porque quem não entender isso, não entende direito societário. Muita atenção. Quem não entendeu o que nós vamos falar aqui agora, não entenderá direito societário. No primeiro bloco, eu deixei bem claro que empresário é o individual, não tem sócios. Que empresário é diferente de sociedade. Porque sociedade é uma outra pessoa, é uma pessoa jurídica que tem sócio ou sócios, que não são individuais, mas sócio compõe o quadro societário de uma sociedade. Basta lembrar, caso você aí vá processar um banco, o processo é contra o banco, sociedade bancária, e não contra os sócios acionistas. Quando você faz o contrato de prestação de serviço com o Supremo TV é uma sociedade, é uma pessoa jurídica. Você não faz o contrato com os sócios do Supremo. Que é diferente quando você lida com um empresário que é individual, que é aquela própria pessoa. Então, aqui em direito societário, eu quero que vocês tenham a seguinte visão sempre. Estamos lidando com uma pessoa que não é de carne e osso como nós aqui, que não é humana, vamos dizer assim, mas é uma pessoa jurídica que tem direitos e obrigações, firma contratos, atua nos processos, tem vida própria. Ok? Tudo certo? Então vejam só, como que nós vamos estudar as pessoas jurídicas, essas sociedades? Vem o Código Civil e diz assim, primeiro ponto da nossa aula em sociedades. Você vai escrever assim, personalidade jurídica. Isso mesmo. Vem aqui na tela, é o que você vai colocar como nosso primeiro ponto aqui dessa aula dentro de sociedade. Personalidade jurídica é o nosso primeiro tópico. Eu vou explicar o que é isso aqui. PJ, pessoa jurídica. Vem o Código Civil e diz assim, essa sociedade, no direito societário, essa sociedade, ela adquire personalidade jurídica, ela será uma pessoa jurídica a partir do momento que ela faz o registro dela, a inscrição no órgão competente, junta comercial, por exemplo. A partir desse momento que ela faz a inscrição,
ela adquire a personalidade jurídica. Ela se torna uma pessoa jurídica. Tá. O que isso quer dizer? Ser uma pessoa jurídica. São 3 pilares. Esses pilares querem dizer o seguinte: a partir do momento que a sociedade fez o registro, ela é uma pessoa jurídica. E quer dizer que ela é titular processual, então ela que vai ocupar o polo ativo e passivo do processo, ela quem processa, ela que é processada. Segundo, titularidade negocial, é a sociedade quem compra e a sociedade quem vende, quem faz negócio, abre conta em banco. E terceiro, autonomia patrimonial. O patrimônio é da sociedade e não dos sócios. Vem comigo na tela, olha só. O artigo é o 985. Olha o que ele diz. A sociedade adquire PJ, se torna uma PJ, com a inscrição, com o registro próprio na forma da lei, dos seus atos constitutivos. E o que isso quer dizer, já que ela se registrou? Significa que ela tem titularidade nos negócios, nos processos, e o patrimônio é dela. Tá, mas o que está dizendo isso, professor? Que ela tem vida própria e independente. Olha o exemplo do Supremo TV. É uma sociedade Supremo TV, que adquiriu a personalidade jurídica quando fez a inscrição, ganhou inclusive o CNPJ. O Supremo TV, então, é uma sociedade que tem personalidade jurídica, é uma PJ, tem personalidade. É o que o código diz, é personificada, é uma pessoa. Ah, não é humano, né? Mas é uma pessoa jurídica. Tá, mas o que quer dizer isso? Ela sendo pessoa jurídica, autonomia patrimonial. O patrimônio aqui é do Supremo, pessoal, não dos sócios. Todos esses bens são do Supremo. Titularidade processual. O Supremo é que vai ocupar o polo ativo e passivo nos processos. Titularidade negocial. O Supremo tem conta no banco, onde recebe, inclusive, os valores contratados. O Supremo quer comprar um equipamento, compra em nome do Supremo. O Supremo vende um curso em nome do Supremo. Percebam, titularidade negocial tem vida própria. Isso para várias atividades. Você aí, quando vai comprar um veículo, quem venderá é a sociedade e não os sócios. Quando você abre uma conta no banco, sociedade que abriu a conta para você, você está lidando com uma pessoa jurídica, uma sociedade. Tá, professor, eu converso com pessoas, ou hoje, né, com pessoas virtuais. Sim, mas quem são essas pessoas? Elas representam uma sociedade, que é uma pessoa jurídica. Tá, qual é a relevância disso? Essas pessoas, sociedades que estão registradas, que são pessoas jurídicas, muita atenção, elas são sociedades personificadas, são pessoas jurídicas. Se elas não fizerem o registro, a inscrição, o Código Civil fala, tudo bem, essas também serão sociedades, mas não personificadas. Elas não terão personalidade. De forma mais clara, vem na tela comigo. Nós temos essa divisão no código. O código cria as sociedades e diz assim, registrou, ela é personificada. Se não registrou, não personificada. E se ela não registrou e é não personificada, nós vamos ter 2 tipos que o professor José Humberto vai trabalhar com vocês. Essas 2 sociedades. Ah, ela registrou, que é geralmente o que acontece. Aí nós temos várias sociedades no país que nós vamos estudar. A limitada, que é a mais comum, a anônima,
e outros tipos que nós vamos trabalhar também. Tá certo? Olha como é simples. Olha que legal e básico isso aqui. Resumindo, no Brasil, a sociedade é personificada, é pessoa jurídica. Se está registrada, tem lá seu CNPJ, vida própria. Ou, se ela não se registrou, ela vai ser chamada de não personificada. Ela existe na escuridão, vamos dizer assim, escondida, porque não está registrada, mas existe. Tem dois tipos e nós vamos trabalhar essas sociedades também. Até aqui, tudo bem? Tudo certo. O que nós vamos falar ainda dentro de sociedade? Agora, nós vamos dar um tratamento um pouco geral para as sociedades que são personificadas. São as personificadas. De uma forma geral. Então você vai colocar no segundo ponto, vem na tela comigo aqui, você vai escrever o seguinte no nosso segundo ponto para facilitar a sua anotação. Sociedades personificadas. Sociedades personificadas. Visão geral. Vamos pegar a visão geral sobre essas sociedades personificadas. Visão geral dessas sociedades, ok? E o nosso artigo de prova é o 982. O que fez a legislação? Tudo bem. Se a sociedade no Brasil está registrada, ela é personificada. Tudo bem. Ela vai ocupar ou vai caminhar em dois sentidos, não tem outro. Ou ela será empresária, no ramo empresarial, ou ela será não empresária, chamada de simples. Ou seja, ela é não empresária, método da exclusão. Toda sociedade no Brasil, quando você escutar esse nome sociedade, ou ela é empresária, ou ela é simples. Vamos na tela? Dá uma olhada no 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro. É simples as demais. Vem cá, está dizendo isso o código. Sociedade vai ser empresária se o objeto for empresarial. Se não for, ela será simples. Ponto final. É isso e nada mais. Olha que legal isso. Tá, mas o que eu preciso entender para a prova? Tem uma outra regra que, independente de qualquer coisa, se a sociedade for uma cooperativa, ela será sempre simples. Se for uma sociedade por ações, que tem ações como a sociedade anônima, ela será sempre empresária. Veja comigo aqui no mesmo artigo. Independentemente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações. É simples a cooperativa. Vejam só, a sociedade é cooperativa, ela é sempre simples, não empresária. É uma sociedade por ações, como a anônima, ela sempre será empresária. Ponto final. Uma grande diferença. Quando a sociedade é empresária, o registro é na junta comercial, que é o registro público de empresas mercantis. Quando a sociedade é simples, o registro não é na junta, é no cartório civil das pessoas jurídicas. Cartório civil das pessoas jurídicas. Essa distinção ela é importante e muito válida para que você consiga estabelecer o seguinte, olha, a sociedade no Brasil, peraí, ela é simples ou ela é empresária? Se for simples, vai registrar no registro civil de pessoa jurídica. Se for empresária, vai registrar na junta comercial. Tem uma diferença que vale para ética, que a sociedade advogado,
ela não é empresária, nem pode ser. Nós temos uma vedação na lei. Ela é simples, mas o registro dela não é no cartório civil de pessoas jurídicas. Será na OAB, no local da sede dessa sociedade. O José Humberto tem uma sociedade de advogados. Tenho. Ela é simples, mas não está registrada no registro civil de pessoa jurídica. Está registrada na OAB, Belo Horizonte, Minas Gerais, que é o local onde está a minha sociedade. Tudo certo? Tudo tranquilo até aqui? Perceberam isso? Recapitulando, respirou. O que é que nós vimos até agora? Estamos falando de sociedade. Sociedade tem sócios. Estou dizendo que a sociedade no Brasil, ela nasce, ela adquire a personalidade, vida própria, se torna uma pessoa jurídica com o registro, com a inscrição. Inscreveu, nasceu. Ela se torna uma pessoa jurídica. O que isso quer dizer? Tem vida própria, ou seja, titularidade processual, negocial e autonomia patrimonial. Mas se ela não registrar, ela é sociedade? É chamada de não personificada. Ela não tem essa vida própria como as demais. Nessas sociedades personificadas, tem vida própria, ela vai ser de dois tipos no Brasil, ou simples ou é empresária. Não tem saída. Se for empresária, registro na junta. Se for simples, registro no cartório civil das pessoas jurídicas. Se for cooperativa, sempre simples. Se for por ações, sempre será empresária. Como eu mencionei para vocês que elas são pessoas jurídicas, no próprio Código Civil, no artigo 44, ele traz as pessoas jurídicas. Olha na tela comigo. Nosso terceiro ponto, da nossa aula. Quem são as pessoas jurídicas de direito privado no Brasil? Esse é o tópico 3, pessoas jurídicas. E muito importante aqui. Veja quem está aqui, pessoal, no item 2. As sociedades. Percebam que o próprio Código Civil, no artigo 44, inciso 2º, diz, olha, as sociedades são PJs, são pessoas jurídicas. Temos outras? Temos. Vou mostrar aqui, mas olha, quem mais é pessoa jurídica no Brasil? Ou seja, são pessoas com vida própria, não são humanos como nós, mas são pessoas que têm vida própria, pessoas jurídicas. Associação, fundação, organização religiosas, partido político. Então, além das sociedades, quem mais é pessoa jurídica? Associação, fundação, organização religiosa e partido político. O professor está onde? No 44, olha na tela. Marcando para vocês aqui, associação, fundação, organização religiosa e partidos políticos. Você me pergunta, mas professor, está faltando o inciso 5º aí? Por que você não fez essa leitura? Vem cá comigo, questãozinha de prova. Nós vamos colocar em vermelho. Primeiro eu vou marcar em vermelho que estou falando aqui da empresa individual de responsabilidade limitada, a chamada EIRELI. A EIRELI, ela está prevista no artigo 980-A do Código Civil. Empresa individual de responsabilidade limitada. O que aconteceu recentemente? O fim desse tipo de pessoa jurídica. Ela era individual e agora foi determinado que as EIRELIs sejam transformadas em sociedades limitadas unipessoais. Sociedade limitada que tem apenas um sócio. Então, acabou a EIRELI. Fim. Professor, ela foi extinta? Não. Ela será transformada numa sociedade limitada unipessoal. Vem comigo na tela, olha só. A EIRELI, neste caso, vejam aqui, foi revogada
esse artigo 980-A, pela medida provisória 1085, que prevê, vejam só, Lei 14.195 de 2021. As empresas individuais de responsabilidade limitada, existentes na data da entrada em vigor desta lei, serão transformadas em sociedades limitadas unipessoais, independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo. Temos que o artigo 980-A do Código Civil cedeu lugar para o artigo 1052, parágrafo 1º do Código Civil. Anote isso aí que isso vai cair em prova. Anote isso aí que isso vai cair em prova. É novidade. A EIRELI transformará em sociedades limitadas unipessoais. Tá certo? Esse é o nosso terceiro ponto, ponto de prova. Ok. No nosso quarto ponto agora, nós vamos trabalhar algo que caiu recentemente no exame de ordem. Quem estudou no Supremo, com o professor José Humberto, acertou, porque aqui nós sabemos o que o exame de ordem gosta. Vamos colocar o quarto ponto? Vem na tela. Sociedade nacional e sociedade estrangeira. Peço para vocês, quando a gente vai lá no Código Civil, olha, lá no 1123, eu peço sempre para os alunos, olha, começa no 1123 e vai até o artigo 1130, não precisa de tudo, não, 1141 aqui, ó. 1123 até o 1141. São poucos artigos, mas ele trabalha sociedade nacional, sociedade estrangeira e sociedade que depende de autorização. Por que isso é importante? Eu falo sempre para os alunos, olha, não fique preso somente a um artigo que nós trabalhamos aqui na aula. Pegue os próximos para trás e para frente. Porque exame de ordem adora fazer essas considerações, buscar esses artigos. Mas resumindo, como é que nós diferenciamos uma sociedade, como é que dizemos que uma sociedade é brasileira? Ó, a sociedade é do Brasil, ela é nacional. Sede Lei Brasil. São dois requisitos cumulativos. Sede Lei Brasil. Sede Lei Brasil. Sede Lei Brasil. Como assim, professor? A sede de administração no Brasil e constituída pela lei brasileira. O Supremo foi constituída na lei brasileira e a administração, a sede dela é no Brasil. O Supremo é uma sociedade nacional. Ah, professor, a TAP Airlines, constituída na lei estrangeira, sede fora do Brasil. Ela é uma sociedade estrangeira. Vem na tela aqui, artigo de prova. 1126, o que ele prevê? Ele prevê que a sociedade é nacional, organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no país a sede da sua administração. Pronto, Sede Lei Brasil, Sede Lei Brasil. Ok? Tudo certo? E a sociedade estrangeira, professor, tem alguma peculiaridade? Sim, para ela funcionar aqui no Brasil, ela precisa de autorização do Poder Executivo. Então vem uma sociedade fora, igual a TAP, Microsoft e outras. Quer funcionar aí no Brasil, atuar no Brasil, autorização do Poder Executivo. Nossa, professor, toda sociedade fora que vier para o Brasil precisa de autorização do Poder Executivo, salvo se ela for uma acionista de uma sociedade brasileira. Aí não precisa. Mas para ela existir por ela mesma, precisa. Vejam só. A sociedade estrangeira,
qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no Brasil, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. Onde que isso está previsto? Na tela comigo, esse artigo aqui, olha, 1134, que prevê exatamente isso. Precisa de autorização do Poder Executivo para funcionar no país. Percebam que uma sociedade estrangeira, olha, eu quero ir para o Brasil, me estabelecer aí, precisa de autorização do Poder Executivo. Pronto. A sociedade estrangeira quer vir para o Brasil, mas não para se estabelecer. Ela quer ingressar como acionista de uma sociedade brasileira. Ela pode. Pronto, é uma saída e não precisará de autorização do Poder Executivo. Olha que estratégia legal. Vem uma sociedade chinesa, que é estrangeira, no ramo de fertilizantes, por exemplo. Ela pode chegar, querer se estabelecer no Brasil, montar toda a estrutura, pegar a autorização do Poder Executivo, ou ela pode fazer um estudo aqui no Brasil e descobre que tem uma sociedade brasileira de fertilizantes, uma gigantesca do setor, ela, fazendo conta, percebe que é muito mais interessante ser acionista dessa sociedade brasileira, majoritária, comprar quase a totalidade dessa sociedade, do que montar o próprio negócio aqui. E não vai precisar, inclusive, de autorização do Poder Executivo. Então, ela vai na sociedade, faz uma proposta de aquisição. São operações societárias que nós vamos falar. Chega lá, eu quero comprar você. O preço é X. A sociedade faz a venda, ela se torna acionista majoritária, ou quase que total, dessa sociedade. E aí vai controlar esses fertilizantes, a produção desses fertilizantes, no segmento, e aí fica bem mais tranquilo, bem mais fácil para movimentar essa atuação no Brasil. Pessoal, o que nós vimos aqui neste nosso bloco? Começamos a falar do direito societário, das sociedades. Em primeiro lugar, que a sociedade no Brasil adquire essa personalidade jurídica, é uma PJ, com a inscrição. Inscreveu, nasceu, ela tem vida própria. Se ela não fizer o registro, ela será sociedade, mas não personificada, não PJ. Ela está lá escondidinha. Vimos que as sociedades que são pessoas jurídicas, têm personalidade, elas ou são empresárias ou são simples. Se for cooperativa, sempre simples. Por ações, sempre empresária. Vimos que a sociedade empresária, o registro é na junta. Se for simples, cartório civil de pessoa jurídica. Que a sociedade de advogados não pode ser empresária, é sempre simples, mas o registro é na OAB. Que a sociedade é uma pessoa jurídica. Nós temos outras, né? Associação, fundação, organização religiosa e partido político. Vimos que aquela pessoa jurídica Eireli já não existe mais, foi transformada em sociedade limitada unipessoal. E vimos, por fim, que a sociedade no Brasil, sendo brasileira, sede Lei Brasil, são os dois requisitos cumulativos, artigo 1126 do Código Civil, e a sociedade estrangeira, para funcionar no Brasil, precisará de autorização do Poder Executivo, a não ser que ela venha para cá como acionista de uma sociedade brasileira. Aí ela resolverá a situação. Artigo de prova. 982, 83, 84, 85 do Código Civil. Também,
do 1123 ao 1141 do Código Civil. E você vai lá também no artigo 44 do Código Civil. E não se esqueçam de fazer aquele casamento do 980A, que é da Eireli, com o que agora persistirá, valerá, que é o 1052, parágrafo 1º do Código Civil. Tá certo? Encerramos aqui o nosso bloco, espero que tenham gostado. Até breve, daqui a pouco estamos aí com mais direito empresarial. Valeu, pessoal!